Olá, eu sou Elton Simões Gomes. Oi, eu sou o Diogo Cortiz. Esse daqui é o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. Um estudo definiu quanta grana a OpenAI vai precisar para conseguir se tornar viável em pouco tempo. A conta é de mais de 200 bilhões de dólares. Será que vai dar, Diogo? E a gente também fala sobre a Una, uma startup brasileira de inteligência artificial que desenvolveu um novo método usando o IA para antecipar o diagnóstico de câncer coloretal. E a gente vai contar tudo aqui em detalhe. E depois da treta com a China, chegou a vez da Nvidia enfrentar um fogo amigo nos Estados Unidos. Agora é o Google que está começando a ameaçar o império de chips de IA da gigante dos microprocessadores. É isso, Diogo? É isso, vamos conversar? Vamos nessa. Bom, a gente já falou aqui que a OpenAI está numa ciranda bilionária para manter o seu negócio de pé e para fomentar todo o ecossistema de inteligência artificial. Mas, recentemente, um dos maiores bancos do mundo, o HSBC, fez a lição de casa, um trabalho muito melhor que o nosso, por assim dizer, e colocou os pingos nos is de quanto precisa ter de grana na mesa para a OpenAI tornar o seu negócio viável. E a conta não é pequena. Em números, a dona do ChatGPT vai precisar de uma montanha de dinheiro. Mas quem vai contar, tintim por tintim, cédula por cédula, quanto que ela vai precisar subir, caminhar essa ladeira? É você, Diogo. A bronca tá com você, cara. Bom, vamos lá então, aprofundar esse estudo aqui. Acho que é importante a gente destacar que é um estudo que foi conduzido por um grupo dentro da HSBC que estuda bem essa parte de tecnologia, especialmente essa parte de semicondutores. Então, eles têm um conhecimento técnico, né, de como a coisa funciona, dos investimentos, da depreciação dos chips. Então, é um relatório bem robusto. E eles colocam, acho que, duas informações importantes. A primeira delas é que a OpenAI deve ficar até 2030 sem gerar lucro, o que a gente já imaginava, né? Mas eles trazem ali algumas justificativas. Mas a coisa não para aí, porque além de não gerar lucro até 2030, ela ainda vai precisar de 207 bilhões de dólares, o que dá mais de 1 trilhão de reais em investimentos para conseguir seguir com o seu plano de crescimento, né? E esse dinheiro todo é necessário para bancar especialmente o quê? A infraestrutura, né? Cara, como essas GPUs são caras, hein? Pois é. E não quer dizer que a OpenAI não vai ter receita até lá. Tanto é que há 3 meses atrás a gente estava falando que a OpenAI estava estimando que a receita anual dela ia ficar na casa dos 12 bilhões. Agora já está em 20 bilhões, ou seja, está aumentando exponencialmente a receita. Mas lucro é outra coisa, é o que sobra no fim do mês para ela conseguir investir e ampliar a capacidade de estrutura. Mas 207 bilhões, por que isso, cara? 207 bilhões porque eles consideraram esses compromissos recentes que a OpenAI firmou, né, com várias empresas aí. Uma delas é a Microsoft, que teve um acordo aí de 250 bilhões, um compromisso, então, de adquirir esse poder computacional da Microsoft, 250 bilhões, e mais 38 bilhões com a Amazon. Então, isso são só 2 exemplos de 2 acordos com 2 empresas, mas você vai ter outros custos, outras parcerias que foram firmadas. Então, a partir disso, eles estimam, ó, mesmo com essa receita aumentando, o buraco é bem grande, né? Então, para cobrir esse buraco, não vai ser possível se não tiver esse investimento adicional de 207 bilhões. E o buraco da OpenAI é explicável pelo modelo de negócio em que ela está, né? A cada novo modelo de linguagem, o grande modelão, a gente parou de falar esse termo aqui, vamos voltar a falar do modelão, ela gasta mais dinheiro. A OpenAI recentemente acabou de entrar no segmento de data centers e para data center você tem que gastar com terreno, com equipamento. As GPUs não tão baratas, ela compete com todo mundo e ela compete por outras coisas que tem muita gente grande de olho, como por exemplo, para desenhar um modelo de linguagem ela compete por engenheiro e a gente viu recentemente quanto que a Meta não está pagando por engenheiros para trabalhar lá e desenvolver esses grandes modelos de inteligência artificial. Gasta também com energia e também gasta com água. Fora isso, esse cômputo geral é muita grana e a partir de agora ela vai ter que começar a gastar com uma coisa chata do mundo financeiro, que é o custo da dívida, ou seja, os juros que ela vai ter que pagar. É muita grana
E se a gente olhar para a OpenAI em comparação com as outras empresas, ela está num segmento que só ela atua individualmente, que é o da IA generativa. Todas as outras têm outros modelos de negócio e tiram dinheiro desses modelos de negócio. A OpenAI está isolada nesse modelo e ele é um modelo que faz ela queimar dinheiro. Por quê? A cada vez que o Diogo vai lá e coloca um prompt no chat GPT perguntando qual que é a melhor receita de bolo de cenoura, que eu sei que você faz isso, a OpenAI gasta alguns tokens, gasta energia, gasta água dos data centers e recentemente com o Sora, ela está gastando muito mais grana porque para fazer vídeo você gasta muito mais capacidade de processamento, porque são dados complexos que são quadridimensionais, nem sei se essa palavra existe em português, eles têm que processar vários frames por segundo e a OpenAI, para dar uma aparência de agilidade, ela contrata mais GPU do que precisa. Para fazer um vídeo de 10 segundos, como os do Sora, dá para fazer em 40 minutos ali na GPU. Mas você vai ficar esperando 40 minutos ali para produzir o vídeo da Xuxa cantando uma música da Angélica só para ver que é engraçadinho? Não. Aí ela agrega várias GPUs e sai entre 8 e 10 minutos. Só que cada GPU que você aluga a mais num sistema de nuvem, você tem que pagar por essa grana. Ela faz isso para fazer com que as pessoas fiquem mais engajadas e tenham a expectativa de usar algo de graça, e a OpenAI faz isso com a expectativa de engajar o público para, no momento em que ela começar a monetizar, tá todo mundo ligado, todo mundo esperto, sabendo como que funciona e muito disposto a querer botar dinheiro ali. Eu também li o estudo, Diogo, e o HSBC não fala que tá tudo perdido. Para chegar a 2030 em uma situação um pouco mais favorável, ele dá alguns passos do que a OpenAI tem que fazer. E aqui ele coloca 3 possibilidades. A OpenAI vai ter que aumentar significativamente o volume de assinantes. E por significativamente, ele está querendo dizer de 10% da população mundial para 20% da população mundial. É muita gente usando um chat GPT e pagando por ele. O segundo passo é capturar ainda mais parte do mercado digital de publicidade online. Hoje em dia, o ChatGPT nem oferece publicidade online, ou seja, a OpenAI vai ter que entrar nesse segmento. E o terceiro é extrair um jeito mais eficiente das GPUs processarem os vídeos. São coisas que hoje em dia não estão na mesa. Elas estão sendo desenhadas, mas ainda não estão sendo aplicadas. Se a OpenAI fizer tudo isso, a HSBC estima que ela vai faturar 213 bilhões de dólares por ano. Isso é muita grana, é mais do que a Meta fatura hoje, está ainda abaixo de Google, Apple e Microsoft, mas já é muita grana. E ainda assim, ela não vai ser rentável. Tudo isso faz com que a gente comece a pensar assim, será que a OpenAI é o banco master da inteligência artificial? Porque ela promete mundos e fundos, e ainda assim o buraco é muito grande, né? É muito grande e acho que a gente tem que comparar também, entender o mercado olhando a partir de uma perspectiva relacional também. Não dá para olhar só para OpenAI como se ela tivesse, durante muito tempo, sim, né? Ela liderou esse desenvolvimento da IA generativa, e esse muito tempo que eu estou colocando é tipo 1, 2 anos, né? Que foi o boom ali com o ChatGPT, porque ela inaugurou, de fato, esses serviços comerciais e para o usuário final, né, de chatbot de inteligência artificial. Mas hoje você tem uma porrada de novos modelos, novos serviços, novas plataformas. Então, a gente tem o Google, que é uma gigante, você tem a Meta tentando se desenvolver nisso, você tem os modelos chineses que estão ganhando tração no mundo todo. Então, a competição também acaba ficando mais acirrada. E até a OpenAI, que tinha aquele brilho de liderar todo o desenvolvimento da inteligência artificial, como se ela fosse o capitão, né, e todas as outras empresas estivessem atrás, ela vem perdendo isso, né? Então hoje, dentro da comunidade técnica, todo mundo falando, olha, o Google está liderando muitas áreas dentro da inteligência artificial, ou até mesmo startups chinesas. Então tem um desafio também, né? Porque no número de relatórios, geralmente você trabalha com dados cru. Mas quando a gente expande e traz outras dimensões, a gente vê que o desafio é ainda maior. E acho que como você colocou, né, se é o banco master da IA, é também importante fazer esse comparativo com as outras Big Techs, quando a gente está falando de bolha. Então, o Google está colocando muita grana em IA. A Meta está colocando muita grana em IA. Só que o Google e a Meta
tem muita grana em caixa, que foram acumulados durante anos, desenvolvendo produtos, serviços, né? E com um ecossistema gigantesco, né? O Google vai desde o Gmail ao YouTube. Exato, Então, ele está exato. presente na nossa vida de diferentes formas, diferentes maneiras de monetização. E a OpenAI é aquela pessoa que chegou na festa e falou: não, eu sou o foda e aí eu vou trazer todos esses investimentos para cá. Claro, é bastante promissor, tem um produto bom, mas de fato só tem um produto, né? Uhum. Que é um produto de inteligência artificial. E ela está competindo com com outras empresas de tecnologia que tem uma série de outros produtos e serviços e que consegue se monetizar de diferentes formas, né? Então, o desafio da OpenAI não é só financeiro, mas é também de modelo de negócio e de atração de público, né? Então, precisa de uma quantidade muito grande de assinantes para conseguir fazer essa roda girar, né? Eu vi também um outro relatório recente de um investidor que ele faz uma conta lá, assim, ainda que simplista, dá um pouco do panorama. Que para chegar num faturamento adequado, estima-se que, por exemplo, essas empresas de tecnologia deveriam conseguir ter uma receita média, né, por usuário, ticket médio, por usuário anual, de $400. 400, eu e 400 você teremos que dólares pagar $400 no para dar ano. certo. É, mas assim, você pega a assinatura do ChatGPT, Uhum. né, aqui a assinatura que mais pessoas têm é de $20. Né? Então não chega nos... E uma quantidade muito pequena de usuários tem isso. Né? Sim. Quando a gente pega nessa distribuição de serviços digitais, você tem uma pequena parcela dos usuários, em torno de 15%, que realmente pagam serviços premiums, os outros pagam serviços intermediários, e uma galera vai usar o de graça. Uhum. E se não derem de graça, ela vai usar outra coisa. Né? O HSBC, inclusive, traz um dado que é o que mais me deixou chocado, que diz o seguinte: para a OpenAI começar a empatar, ela vai ter que ter assinantes num volume que é 44% da população adulta mundial em 2030. É, muita coisa. E além disso, essa galera Quem vai ter que consegue gastar isso? 400 O Instagram ponto. tem? O Instagram não tem isso, o WhatsApp não tem isso, o Facebook não tem isso, o YouTube não tem isso. Pagando, Sei lá, eu acho que né? 44% das pessoas no mundo devem respirar, sabe? Então, É muita coisa. É muita coisa e lembrando que uma pequena parcela dessas pessoas vão pagar. E lembrando que não vai ser só o ChatGPT, que surfou na onda durante os últimos 2 anos aí, como a grande plataforma de inteligência artificial, agora você tem uma série de outros, né? O cardápio está muito maior. Então você tem os modelos chineses vindo, então ByteDance com uma estratégia de lançamento global também dos seus modelos de inteligência artificial, você tem o Qwen DeepSeek, você tem Google Gemini, você tem a Meta, que está prometendo também bastante coisa, então é um cenário competitivo bastante difícil. E tem outro aspecto. Dentro dessa cartilha de passos que o HSBC trouxe do que a OpenAI tem que fazer, vários desses passos consideram que a OpenAI está isolada no mundo. Mas, como você já disse, ela está competindo com outras empresas. Por exemplo, o HSBC diz que a OpenAI tem que capturar uma parte da publicidade digital. A gente já viu que relatórios internos da OpenAI dizem que ela entrou em código vermelho. Ela tinha planos de colocar publicidade no ChatGPT e ela voltou atrás porque ela tem que fidelizar e cativar esse público que hoje em dia é de 800 milhões e tá começando a olhar para o lado e falar assim, pô, talvez o Gemini seja uma boa ideia, talvez outros modelos sejam uma boa ideia. Ela já voltou atrás com um plano que podia gerar receita. E isso faz com que a possibilidade, o horizonte de captação de receita cada vez diminua mais num momento que devia aumentar para conseguir reverter todo esse quadro de muito dinheiro saindo e pouco dinheiro entrando. Mas acho que esse é um fenômeno bem interessante, assim, que os relatórios não capturam, que é esse novo nível de competição que entrou. E eu acho que o Gemini 3 trouxe essa nova perspectiva, assim, porque durante muito tempo, né, vários entusiastas já falavam, olha, o ChatGPT é o que está liderando o processo, o Gemini está um pouco atrasado, né? Então tinha gente que falava, não, o Google sempre está 6 meses atrasado da OpenAI. E a gente vê que agora com o Gemini 3, muita gente inclusive está migrando, né, do serviço do ChatGPT pago para o Gemini pago. Então você também tem essa troca de usuários. Eu acho que essa perspectiva de anúncios é um caminho que também é inevitável. Eu acho que é inevitável porque não só a OpenAI vai precisar fazer isso, como o Google também vai precisar fazer isso,
à medida que o comportamento dos usuários, das pessoas, mudem. Então, se as pessoas começarem a fazer mais pesquisas dentro do Gemini e não no buscador do Google, o Google também vai ter que fazer alguma estratégia de colocar anúncios dentro da resposta do Gemini. O Google AI Mode, né, que é aquela busca mais robusta com inteligência artificial, já está trazendo ali alguns anúncios, né? Então, mas isso é esperado, que é uma forma de monetização, que é um caminho sem volta. Agora, como vai ser feito isso a partir da experiência do usuário, que é o grande desafio. Mas sobre o Google a gente vai falar daqui a pouquinho. Antes, vamos falar de como a IA pode melhorar um pouco a nossa saúde. Diogo, se no primeiro bloco a gente falou sobre os problemas do modelo de negócio da IA, agora a gente vai falar de uma outra empresa que está tentando resolver um problema bem conhecido por nós, seres humanos, que é o câncer. A gente está falando de uma startup brasileira, a Una, que é uma spin-off da Kunume, que tem tentado antecipar os diagnósticos de vários tipos de câncer, inclusive começando pelo de intestino. Para falar sobre isso, a gente trouxe aqui em Deu Tilt, a gente é muito agradecido que ela tenha topado, a Daniela Castro, que é CTO da Una, e ela já está aqui com a gente. Muito obrigado por topar conversar com a gente, Daniela. É um prazer receber você aqui em Deu Tilt. Oi, gente, eu que agradeço. Eu sou super fã, adoro The Tilt, então para mim é realmente um privilégio estar aqui. Bom, sem mais delongas, vamos direto pro papo. A gente agradece demais por você ter topado aqui. E Daniela, para começar, você poderia explicar para a gente de forma simplificada como que a IA da Una consegue identificar possíveis sinais de alerta para o câncer de intestino, que foi aquele primeiro que vocês conseguiram fazer uma correlação da presença dessa doença nas pessoas, e tudo isso a partir de uma coisa simples, que é o exame de sangue, que a gente faz por qualquer coisinha, né? Explica pra gente, por favor. Tá legal. Para explicar, eu preciso falar um pouco sobre como a gente treinou essa ferramenta, né? Então, a gente pegou dados de pessoas que passaram por uma colonoscopia e a gente separou essas pessoas em dois grupos. Pessoas que tinham achados benignos, né? Ou seja, não tinham achados suspeitos na colonoscopia, tinham colonoscopias normais, e pessoas que ou tinham câncer, confirmado pela biópsia, ou tinham o adenoma avançado, que é uma lesão precursora do câncer. Então, tendo separado esses dois grupos, a gente foi atrás dos hemogramas que essas pessoas fizeram até 6 meses antes da colonoscopia. E a gente tentou identificar padrões que aconteciam nesses hemogramas que eram diferentes nas pessoas com câncer ou com adenoma das pessoas com resultados normais. Ou seja, a gente usou algoritmos de inteligência artificial para tentar identificar quais marcadores aumentavam ou diminuíam quando a pessoa tinha o câncer. Isso não quer dizer que a pessoa com câncer ou com adenoma avançado vai olhar para o hemograma dela, né? E aí, gente, só dando um contexto, né? Hemograma é aquele exame de sangue mais básico que a gente faz, né? Que conta as células vermelhas, as células brancas, então leucócito, linfócito, né? Não quer dizer que ela vai olhar para o exame dela ou que o médico vai olhar e que ele vai conseguir ver no olho que aquele marcador está alto ou está baixo. Não quer dizer isso, quer dizer que comparado ao grupo sem câncer, existem alterações que são relevantes. E aí, uma vez tendo treinado esse algoritmo, agora a gente consegue olhar para um resultado de um hemograma novo e dizer se esse hemograma ele se parece mais com aquelas pessoas com câncer ou com as pessoas saudáveis. Daniela, e quando a gente olha assim hoje, né, para o avanço da área da saúde, a gente vê vários testes super complexos, né, como os genômicos. Como que você vê a importância de desenvolver um novo teste, né, um novo método, né, de diagnóstico a partir de um exame de sangue que acaba sendo mais genérico? E quais são os principais desafios que vocês tiveram no início do projeto e quais vocês ainda enfrentam, tanto do ponto de vista técnico, quanto também do ponto de vista de acesso aos dados para treinar esses modelos? Tá legal. Sobre esses testes genômicos, né? Eles são testes com ótima acurácia, né? Eles buscam basicamente DNA tumoral no nosso sangue, é até chamado de biópsia líquida. Então, eles são super, super acurados. Mas eles são extremamente caros, porque são exames muito específicos. Eles chegam a custar $1.000, né? Então, eles são muito usados, por exemplo, para predição de recidiva, né? Que é quando pessoas já foram curadas de um câncer, mas tem que verificar se esse câncer não volta, né? Basicamente isso. Já a gente tá lidando com o outro lado da ponta, que é o rastreamento do câncer.
E rastrear câncer é extremamente complexo, porque encontrar uma pessoa com câncer dentre pessoas saudáveis é mais ou menos como procurar uma agulha no palheiro. E o que a gente consegue fazer com esses exames que são super acessíveis, já são feitos pela maioria da população, é tirar parte da palha desse palheiro, para otimizar o processo do rastreamento. E aí, sobre os desafios, né? É claro que a gente teve desafios técnicos, principalmente com relação à obtenção e qualidade dos dados para treinamento desses modelos, né? Então, a gente tem um sistema que é muito fragmentado e não interoperável, né, aqui no Brasil. Então, a gente tem essa dificuldade. E com relação ao desafio, acho que o principal que a gente teve para treinamento desses modelos é o acesso e qualidade dos dados, né? Porque a gente tem um cenário no Brasil de muita fragmentação e de zero interoperabilidade, né? Então a gente tem dados muito diferentes, com qualidades também muito diferentes em instituições distintas. Ô, Daniela, vocês desenvolveram esse modelo aí para encontrar uma agulha no palheiro, como você bem disse, porque é difícil encontrar o paciente que tem câncer dentre os pacientes que estão sadios. E vocês começaram essa empreitada pelo o câncer de colo retal, que é o conhecido aqui como câncer de intestino. Só que, em outras oportunidades, vários representantes da UNA já mencionaram que o propósito é conseguir detectar precocemente todos os tipos mais prevalentes de câncer. Por que vocês começaram com de intestino? Teve algum fator preponderante nessa escolha? É porque ele é um dos mais incidentes na população ou porque as características da doença facilitam que vocês consigam fazer essa comparação da análise pela IA do que sai no hemograma com o que sai na colonoscopia? Na verdade, Elton, a gente não começou pelo câncer de intestino, a gente começou pelo câncer de mama. Esse foi o primeiro câncer que a gente abordou, muito por uma experiência pessoal de uma amiga que foi diagnosticada já numa fase metastática, né? E foi quando eu fui pesquisar um pouco mais sobre a doença e descobri que ela tem uma taxa de cura altíssima quando é diagnosticado nas fases precoces, né? Mas infelizmente no Brasil a grande maioria não é detectado nas fases precoces. E a gente viu uma grande oportunidade de usar essa ferramenta para o câncer em geral. O câncer de mama, a gente já tem publicação na Nature Scientific Reports, a gente já tem aprovação da Anvisa para comercializar essa ferramenta, e a gente já tem pilotos rodando em diversas operadoras de saúde no SUS, a gente já tem até clientes, né? Então, essa ferramenta já está bem madura, na verdade. E agora a gente foi para o câncer de intestino muito pela incidência da doença, que vem crescendo bastante, né? Daniela, você falou então até a questão do acesso aos dados, e aí eu imagino que, por exemplo, vocês começaram com o câncer de mama, e no câncer de mama vocês usavam outros tipos de dados, então, por exemplo, produtos de imagem e não só, por exemplo, de sangue? A gente também usou hemograma no câncer de mama, mas para rotular o hemograma, ao invés de usar colonoscopia, a gente usou mamografias, ultrassonografias mamárias e biópsias de mama, né? Então, o que muda é o rótulo do dado. E, obviamente, que o modelo ele vai identificar um padrão que não é o mesmo do padrão do câncer coloretal, né? Que é diferente. Apesar de ser o mesmo exame, são marcadores diferentes e um padrão diferente. Como que vocês trabalham com essa dificuldade que todos nós temos de desenvolver esses modelos complexos? Porque se a gente sabe a resposta, né? Como você falou, se eu consigo olhar no hemograma, o médico consegue olhar e identificar o padrão, não precisa de inteligência artificial. A IA vem justamente para nos ajudar nesse sentido. Então, como garantir a qualidade dado esse desafio? Essa pergunta, Diogo, ela é extremamente relevante, porque é muito fácil para um modelo de inteligência artificial que é muito robusto, ele encontrar um padrão que não para de pé no mundo real, né? Então, a gente sempre tem que checar por possíveis vieses e a gente sempre tem que validar externamente os modelos que a gente produz, os modelos que a gente treina, né? Então, a gente sempre busca realidades diferentes. Então, eu quero usar dados do SUS e dados privados, quero usar dados de diferentes regiões geográficas brasileiras. É importante dizer, né, que a população brasileira é a mais geneticamente diversa do mundo, né? Então, ao mesmo tempo que isso é uma grande oportunidade, também é um desafio, né? Então, eu preciso ter representatividade geográfica nesses modelos e eu preciso checar por tipos de vieses diferentes. Então, no coloretal, por exemplo, nesse paper que a gente publicou, a gente mostra que o modelo, ele performa de forma semelhante para mulheres e para homens.
Mas a primeira vez que a gente treinou esse modelo, ele tinha um viés gigantesco. Porque o que acontece? Eu tenho mais mulheres fazendo colonoscopia, então eu tenho mais pessoas sem câncer sendo mulheres, mas eu tenho mais diagnósticos de homens, pela prevalência natural da doença. Então o modelo, apesar da gente não usar o sexo como uma feature, como uma característica, o hemograma dos homens, no geral, tem marcadores um pouco variados. Ele já via que era um homem e já aplicava uma probabilidade muito maior. Isso é um absurdo. Como é que você vai colocar no mundo real uma ferramenta que tem um viés de gênero que não faz nenhum sentido, né? Então, a gente identificou esse problema e a gente trabalhou nele até chegar nesse modelo que performa de forma semelhante para homens e mulheres. E, para nossa surpresa, esse modelo, ao equilibrar esse viés de gênero, também melhorou a performance. Ô, Daniela, você mencionou que vocês querem usar, a UNA quer usar dados que vêm do SUS e dados que vêm da rede privada. O SUS é o Sistema Único de Saúde público mais abrangente do mundo e produz uma quantidade de dados absurdos. Tanto é que ele é agregado lá no DataSUS. Muitos pesquisadores recorrem aos dados e tal. Só que, e o que a UNA fez foi conseguir identificar, em um exame simples, que é o hemograma de sangue, uma correlação com uma doença como os cânceres de mama e os cânceres de intestino. E o exame de sangue é uma coisa simples. Por que que, então, várias UNAs não surgem, já que a gente tem uma quantidade abundante de dados vindo do Sistema Único de Saúde? O Brasil usa pouco e mal os dados que produz a respeito de saúde? É por isso? Com certeza poderiam surgir novas runas, né? A gente está olhando para correlações de exames de hemogramas, basicamente, com câncer, para detecção precoce de câncer, mas também poderiam ter outras empresas que olhassem, por exemplo, para outros marcadores e correlacionassem com diabetes, com falência renal, com infarto, né? Então, existem milhares de oportunidades. E a gente poderia sim usar os dados do Brasil para treinar esses tipos de modelos, mas a gente tem algumas dificuldades. O primeiro é a dificuldade que a gente tem ainda de capturar e armazenar esses dados. Então, quando a gente olha, por exemplo, para prontuários médicos, né, que tem uma riqueza de dados tremenda, que poderia ser usado de forma preditiva para várias doenças. A maioria das consultas médicas, elas ainda não saem com um dado armazenado, ou muitas vezes tem anotações em papel, né? Então, interoperabilidade é um sonho meio distante. Então, com certeza, a gente tem problemas na fragmentação e na interoperabilidade que dificultam a criação dessas startups. Mas eu acho que é mais do que isso, é mais do que esse cenário de dados, né? A gente tem hoje no Brasil um cenário em que a maioria das health techs, elas atuam em problemas mais estruturais, como, por exemplo, os prontuários eletrônicos, né? Que tem super correlação com o que eu acabei de falar ali em cima. E isso mostra muito a maturidade do nosso sistema, mas também mostra um gap que a gente tem de investimento em startups que sejam mais deep tech, que sejam mais intensivas em ciência, né? Porque os venture capitalists, no geral, aqui no Brasil, eles estão mais acostumados a investir em empresas que são software as a service e que aí vão dar um retorno muito mais rápido do que uma empresa que tem que validar a ciência, que tem que validar clinicamente, né? Mas o impacto que os investidores podem ter, que a sociedade pode ter de investir em deep techs é muito maior no longo prazo. Daniela, agora que a gente já entendeu como é que funciona a tecnologia relacionada à ciência, no trabalho que a UNA faz, eu queria falar um pouquinho sobre futuro. Como é que vocês estão? Quais são os próximos tipos de câncer que vocês estão pretendendo fazer esse diagnóstico precoce e quais são os desafios para esses próximos passos? A gente já tem modelos treinados, né, e produtos para câncer de mama e câncer coloretal. A gente também já tem uma publicação para câncer de colo de útero. Nesse caso, não é bem o câncer, é a lesão gerada pelo HPV que é precursora ao câncer. Foi publicado na ASCO, que é o maior congresso de oncologia do mundo, né? E a gente está desenvolvendo agora também soluções para câncer de pulmão e de câncer de próstata. O maior desafio no treinamento e validação desses modelos, obviamente, é o dado, né? E a gente sempre tem portas abertas para parceiros que querem co-desenvolver essas soluções com a gente. Mas quando a gente olha para a implementação no mundo real, a gente percebeu que um dos maiores desafios está na linha de cuidado das operadoras de saúde, né? Então,
A linha de cuidado é aquela área da operadora que vai cuidar de toda a jornada do paciente, desde a prevenção até o tratamento, né, do paciente oncológico. Mas muitas vezes essa área ela não existe, ou essa área ela tem muita dificuldade de acionar o paciente, de acompanhar o resultado do exame, de acompanhar para o próximo, né? E com isso, né, como é a linha de cuidado que vai usar esses modelos de triagem de runa, a gente percebeu que a gente também precisa atuar nessas linhas. Daniela, e hoje você pode dar um contexto maior da UNA, assim, do ponto de vista de produto? Vocês estão mais na fase ainda de pesquisa e desenvolvimento? Já existe algum produto comercial? E no Brasil, qual que é o desafio, aí do ponto de vista também regulatório, de se colocar um produto para a área da saúde, por exemplo, de diagnóstico médico, no mercado? Também existe um desafio regulatório também? E como que vocês estão pensando isso no médio e no longo prazo? A gente tem um produto maduro, pronto para ser usado de mama. A gente está procurando instituições que queiram testar como prova de conceito a solução de colo retal e de colo de útero, e em breve também de pulmão e de próstata. Espero que no primeiro trimestre do ano que vem. Com relação à segurança jurídica, né? E esse ponto ele é principal no SUS, né? O SUS é onde a gente quer chegar, né? O SUS é nosso sonho desde o dia zero. Eu estou falando nosso porque eu tenho mais 2 sócios, né? O Marco e o Vini. O SUS ele atende 75% das pessoas no Brasil, mas ele tem menos de 50% dos recursos. Isso gera uma desigualdade de acesso tremenda e é onde nossos modelos mais podem trazer benefício para a população. A gente já tem iniciativas para testar a integração dessa nossa ferramenta no dia a dia de leis de cuidado de secretarias municipais e estaduais, né? Mas para implementação em larga escala, a gente tem esse desafio regulatório, né? Porque muitas vezes o gestor ele não tem segurança jurídica para contratar soluções inovadoras ou startups. E aí, por isso que é tão importante a criação dos sandbox regulatórios, que são ambientes reais, mas de uso controlado. E aí, se você demonstra que a sua solução funciona, que ela salva vidas, que ela traz eficácia, que ela tem custo-benefício, depois é muito mais simples para o gestor abrir uma licitação, por exemplo. Eu queria saber o seguinte: a Daniela só deu um cheirinho pra gente de que já tem alguns testes rodando em alguns hospitais, em algumas entidades. Hoje, Daniela, se eu quiser fazer um dos testes que a UNA promove, que fornece de exame de sangue analisado pela IA, onde que eu vou? A nossa solução ela não foi projetada para o consumidor final. Né? Então, a gente está falando aqui de gestão populacional, a gente está falando de gerenciar risco para otimização do processo de rastreamento. Eu posso te dizer que você tem um risco 10 vezes maior de determinado tipo de câncer, mas a incidência desse câncer, vamos falar especificamente de colo retal, né? A incidência do câncer coloretal é 0,06%. Isso quer dizer que 1 a cada 1.600 pessoas vão ter esse câncer ao longo de um ano. Se eu te falar que você tem 10 vezes mais, você vai ter 0,60. Como que isso vai mexer com o seu psicológico? Quais são os efeitos maléficos que você vai ter de saber que você está em alto risco? Então, para o consumidor final, essa solução ela não traz mais benefícios do que malefícios. Já para uma gestão populacional, ela é super importante, porque eu posso partir de 1.600 colonoscopias para encontrar um caso, para 400 para encontrar um caso. Imagina a economia disso, não só nos exames em si, mas também no tratamento do diagnóstico precoce. Ô, Daniela, e você falou nessa questão, acho que para o usuário final, que é super importante, né? A gente sempre discute isso da questão ética, né, e também regulatória, mas também do impacto cognitivo, emocional, né, da inteligência artificial. Então, parece que o mundo também quer sempre prever o futuro, né? E isso, muitas vezes, acaba tendo um desafio, mas que, por exemplo, para um diagnóstico de doença é super importante. Mas quando a gente está falando desse diagnóstico, ou, por exemplo, do câncer de colo retal, qual que é a janela que vocês trabalham? É sempre nessa janela de um ano, assim? Porque é uma pergunta que alguém pode fazer, se eu fizer um exame agora, eu consigo detectar em, sei lá, em quanto tempo essa predisposição? Qual que é a janela? Porque tem algumas pesquisas interessantes, que é em outra área totalmente diferente, por exemplo, de Alzheimer, que às vezes com modelos de inteligência artificial, ele consegue antecipar o diagnóstico em até 4, 5 anos, mas obviamente são doenças diferentes, né? Qual que é a janela que vocês trabalham?
No nosso caso, como a gente quer identificar o câncer ou o adenoma avançado que precisa ser tratado agora, a gente não está falando em predição, a gente está falando em identificação do câncer que já está ali, ou desse adenoma, né, que aumenta o risco de câncer, mas que também já está ali. Existem outras ferramentas que tentam predizer o câncer e que elas têm várias utilidades que são super importantes. Mas a gente está falando do problema da otimização do processo de rastreamento hoje. Quem que eu tenho que chamar primeiro para a colonoscopia se eu quero identificar mais cânceres precoces, né? Então, por isso a gente usa uma janela de 6 meses com a premissa de que há 6 meses atrás a pessoa já tinha o câncer e só não tinha sido diagnosticada ainda. Então, é de 6 meses até o mesmo dia da colonoscopia. Ah, legal. Bom, não dá para fazer um Minority Report do câncer, mas dá para fazer um rastreamento do câncer, como vocês estão prevendo. Mas eu queria falar de outro futuro, que é o futuro da UNA. Um dos investidores da UNA é o Grupo Fleury, que é um grupo de saúde e tratamento médico gigantesco. E isso nos traz a seguinte pergunta: quando as formas de detecção estiverem prontas, é possível que eles cheguem antes à rede privada do que à rede pública? Conta pra gente isso. O Fleury, ele não é um investidor direto da Runa, né? O investidor é o Cortex, que é o Corporate Venture Capital do Fleury, mas também com o Sabin, com o Bradesco, né? Só esclarecendo esse ponto. Mas por que começamos primeiro com operadoras de saúde, né? Com a saúde suplementar e não com o SUS? Porque o desafio regulatório é tremendo para conseguir implementar essa solução em larga escala no SUS. Por isso a gente começou com essas operadoras de saúde, da saúde suplementar. Mas o nosso grande objetivo é realmente chegar no SUS. E aí, o nosso modelo de negócio hoje, ele nem contempla laboratórios, né? Ele contempla mesmo essas operadoras ou planos de saúde, né? Você já mencionou que detectar câncer precocemente é meio caminho andado para o tratamento bem-sucedido de diversos tipos de câncer, inclusive o câncer de mama. Vocês já fizeram a conta de se o modelo de vocês funcionar nesses grandes operadores de saúde, quantas pessoas podem ser salvas ao ter um câncer de mama, de intestino, identificado, rastreado, como você disse, precocemente? Para o câncer de mama, que já está mais maduro, a gente fez uma simulação matemática usando dados reais. E a nossa expectativa é de que a gente possa salvar, claro, dependendo do cenário, né, da quantidade de pessoas atrasadas, da capacidade de mamografia, de uma série de coisas, até 30% dos casos que acabam em morte. Então, a gente poderia salvar 30% das vidas. Para o câncer coloretal, a gente ainda não tem um estudo tão detalhado, mas a gente espera que seja por volta disso também. Daniela, foi ótimo te ouvir. Muito obrigado por dividir tudo que vocês estão fazendo aí na UNA. É muito bom ver quando a IA, Diogo, é usada para algo que deixa a gente muito preocupado, que é a condição de saúde, não só nossa, como dos nossos entes queridos. E é muito legal ver uma empresa brasileira que está na ponta do desenvolvimento científico e tecnológico dentro desse tipo de assunto. Obrigado, Daniela. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Daniela. Foi um prazer Eu que tê-la aqui agradeço. conosco em Deu Tilt. E sucesso para a UNA. Obrigada, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço. A vida não tá fácil para a Nvidia. Primeiro, Diogo, ela foi vetada pelos Estados Unidos de vender chip para a China. Depois de convencer o presidente dos Estados Unidos a liberar, foi a China que começou a proibir ela de vender para os próprios chineses. Agora ela está sofrendo um fogo amigo do próprio Estados Unidos, mas não do governo americano, de uma empresa americana que todo mundo aqui conhece. É o Google, que começou a fazer com que o seu microchip voltado a processamento de inteligência artificial possa ser usado por clientes da Nvidia. Não tá fácil. Olha, eu queria ter essa vida não fácil de 5 trilhões de dólares. Eu também. Mas, de fato, né, a gente fala tanto da Nvidia, assim, e obviamente que eles têm uma dominância de mercado gigantesca. E, óbvio, maior empresa do mundo, 5 trilhões, cara, é um negócio, assim, absurdo. Só que quando a gente olha no médio e longo prazo, a gente vê que a situação não tá tão fácil assim mesmo, porque vai ter muita competição. A vida não tá ganha, né? A vida não tá ganha. E se eles estavam nadando nesse oceano azul, agora tem
aí novos players que estão vindo com força. Mas acho que você trocou no ponto do Google, né? E o Google tem as suas TPUs, que é legal, né? Porque GPU, o nome GPU vem de Graphic Process Unit, e o Google tinha criado já há bastante tempo a TPU, que é de Tensor Process Unit. E o Tensor é o tipo de dado que a gente utiliza, né, dentro do processo de treinamento de inteligência artificial. Então já foi, né, um chip desenvolvido pensando bastante nesse processo de otimização. Só o que acontece é que o Google sempre usou isso para os seus próprios produtos e serviços. Então, você não conseguia comprar uma TPU do Google, né? Você conseguia usar via cloud. Então, até mesmo nós, que somos pesquisadores, desenvolvedores, no Google Colab, você tinha a opção de escolher a TPU. Então, ele trazia um ganho de eficiência. Bom, o que acontece é que o Gemini 3 trouxe uma transformação aí para o mercado, colocou o Google agora como uma das grandes lideranças que estão desenvolvendo a fronteira da IA. E o que também chamou a atenção é que dados aí, não tem um pronunciamento oficial do Google, pelo menos eu não vi, pode ser que tenha, mas que foi treinado com as TPUs. Então falaram, olha, o Google tem então uma TPU que levou, né, eles a desenvolver o Gemini com bastante eficiência. Então chamou bastante atenção também, não só o Gemini, mas também para as TPUs, para essa infraestrutura. E agora, né, uma perspectiva é que o Google passe também a oferecer esses serviços para os seus clientes de nuvem. E é muito louco pensar isso, porque às vezes é um cliente de nuvem, mas porque o Google tem esses dois negócios, né, ou vários negócios, mas um é o ambiente de nuvem. E tem empresas que concorrem com o Google em um outro serviço, mas usam o Google Cloud, né, como sua infraestrutura. E aí um dos casos é a Meta, né, que parece que está fazendo uma parceria com o Google para usar as TPUs. E se as pessoas começam a usar TPUs, esses grandes clientes, pode reduzir, então, essa dependência da NVIDIA, né? E, claro, tem outros entrantes também no mercado. Exato. Essa foi uma reportagem do The Information que trouxe dados internos da Meta, dando conta de que ela já está negociando com o Google para ter acesso às TPUs a partir do ano que vem já, por meio do serviço de nuvem do Google, Google Cloud, e em 2027, pegando a TPU fisicamente e botando no data center da Meta. E aí a venda física, não só como serviço, como nuvem, mas da TPU como um produto em si, né? Exato. Talvez pela primeira vez na vida alguém vai ver uma TPU, né? Mas essa é, de cara, uma dupla notícia ruim para a NVIDIA. Primeiro porque o Google é um dos grandes clientes da NVIDIA. Não é porque o Google desenvolveu a TPU que ele parou de comprar a GPU. Ele continua comprando GPU da NVIDIA. E tem dentro da própria NVIDIA, ela solta relatórios trimestrais e ela dá conta de que os 4 hyperscalers, esses grandes data centers, eles são responsáveis por 61% do faturamento. Ela não diz quem são eles, mas é muito provável que o Google esteja dentro 61%. 60%. Faturamento total. E é provável que o Google seja desses hyperscalers. O outro provavelmente é a Meta. Ou seja, 2 dos grandes clientes dela estão fazendo negócio entre si. O outro grande problema para a NVIDIA é que o Google está atacando os clientes da NVIDIA. Não é como se ele estivesse olhando para alguém que não fosse cliente da NVIDIA falando assim: ô, Zé da esquina da padaria que não compra minha GPU, não compra a GPU da NVIDIA, quer comprar minha TPU? Não, o Google está mirando num grande cliente da Meta. E aí aqui a gente tem diversos problemas para a NVIDIA, fora esses 2 que eu mencionei, porque a GPU da NVIDIA continua sendo mais potente. O mercado olhou esse movimento da Meta se oferecendo para comprar TPUs do Google de uma forma muito ruim. As ações da NVIDIA caíram, as ações do Google subiram, e não é porque o Google começa a vender para a Meta que o chip dela passa automaticamente a ser equiparável à GPU da NVIDIA. Não é isso. A TPU, como você mencionou, faz coisas específicas para a inteligência artificial. Isso quer dizer que ela vai poder fazer treinamentos mais dedicados, mais direcionados, enquanto a GPU da NVIDIA vai fazer coisas um pouco mais amplas. Só que o Google posta como uma grande ameaça porque ele faz tudo internamente. Ele está começando a adotar o modelo da Apple, que faz o microchip, faz o ecossistema e faz o aparelho celular em que vai rodar tudo isso. O Google criou o microchip, que é a TPU,
treinou um modelo Gemini 3 com essa GPU. O Gemini 3 já começa a ameaçar o ChatGPT, porque em todos os rankings de atividade ele já começa a superar os principais modelos. E agora ele está vendendo a TPU para fora. E o problema aqui, outro problema para a NVIDIA, é o que esse ecossistema, o que esse cenário enuncia para a NVIDIA. Porque a Amazon também está desenvolvendo os próprios microchips para treinar a inteligência artificial. E das 4 hyperscalers, a Amazon é uma terceira. O que falta é a Microsoft também começar a desenvolver o próprio microchip de IA e começar a vender para clientes também. Só que a NVIDIA não está parada nesse cenário, né, Diogo? Não tá, mas assim, a situação é bastante competitiva, assim, pensando nesse cenário de médio e longo prazo. E o da Meta é até curioso, né? Porque eles então têm essa informação de que eles vão, primeiro, né, ter acesso às TPUs via cloud, depois comprar uma TPU. Cara, quanto será que custa uma TPU, né? Porque a gente estima, né, que a GPU da NVIDIA, aí, uma H100, fica entre 30 e 40 mil dólares, né? Quanto será que é uma TPU que o Google vai vender assim? Cara, eu não faço ideia. Vai vir numa caixinha? Numa caixinha. Vai vir numa caixinha? Como é que funciona, né? Bom, até agora o que o Google está comercializando é a TPU versão 6, que é chamada de Trillium, por meio do Google Cloud e tal. Como você disse, já dá para escolher e tal. Não tem preço de mercado porque ele é oferecido cliente a cliente. Outro cliente que já fechou negócio com o Google é a Anthropic, para treinar os modelos do cloud. Só que o mercado de nuvem ele funciona com uma lógica totalmente diferente. Muitas vezes aquele serviço de nuvem ele oferece para uma empresa promissora que vai começar a usar muita capacidade de nuvem uma determinada quantia em real para gastar com processamento, e a partir do momento que essa empresa começar a ganhar substância, ganhar robustez, passar a se tornar um cliente de fato. Ou seja, os modelos de negócio são muito distintos. Mas a NVIDIA não está parada e ela já viu o movimento do Google rumo ao Anthropic e também já ofereceu um negócio muito similar e também já bateu na porta da Meta falando assim, vem cá, vamos conversar e tal, não sei o quê. Até agora a gente está falando só de empresa americana, né? O lance é que empresas chinesas já estão começando a criar um modelo híbrido entre GPU e TPU. É a TGPU. Sério, você já ouviu falar disso? Esse Transformer, não estamos falando aqui do Transformer da inteligência artificial, que permitiu que alguns modelos de linguagem, como o da OpenAI, fossem criados, e também o do Gemini, mas a gente está falando de um Transformer que junta uma coisa na outra e vira uma coisa completamente distinta das duas iniciais e acaba mudando o negócio. Será que a gente está diante de uma possível reviravolta no mercado com talvez essa empresa da China entrando na situação? Ah, com certeza. Disso eu não tenho a menor dúvida. Eu não sei exatamente quando, mas sei que vai acontecer. Talvez num prazo de 5 a 10 anos, como vários relatórios de inteligência colocam. Mas o fato é que a China vem se desenvolvendo muito rápido nessa questão de semicondutores. Ela já tem, né, a Huawei tem os seus chips, você tem outras empresas também entrando no mercado. O grande lance da NVIDIA também é o CUDA. Né? O nome CUDA é o software que roda em cima da GPU, que queria esse ecossistema de desenvolvimento mais facilitado. Só que olha que interessante, né? A GPU da NVIDIA, ela de fato é a mais poderosa hoje, assim, ela domina o mercado, mas também tem essa questão do CUDA, que é essa camada de software que facilita o desenvolvimento para aquele chip. Só que a partir do momento que começa a ter um mosaico de possibilidades, novos frameworks ou novas camadas ali de desenvolvimento para as GPUs também vão ser criadas e vão ser adaptadas. Então, a TPU é um exemplo disso, mas a própria Meta também está pensando em fazer o design do seu próprio chip. Né? Porque, de novo, né, a NVIDIA não produz nada, né? Então ela faz o design muito bem feito, tem todo um ecossistema muito pesado e forte, só que depende da TSMC. Então, que é essa empresa de Taiwan. E a Meta também, né, começou a fazer o design dos chips para fabricar com a TSMC. Assim como a OpenAI fez essa parceria com a AMD e está pensando em fazer um design do chip próprio também. E a China, então, é um universo à parte, porque eles têm essas restrições, controle de exportação, como a gente já colocou aqui, e você tem esse desafio de acessar, por exemplo, a TSMC. Então, dentro da China, eles estão desenvolvendo toda uma cadeia também. Né? Tem a SMIC,
que é como se fosse a TSMC chinesa, que está vindo desenvolvendo bastante rápido. Claro, ainda tem um gap ali, né? Então, quando a gente fala de medidas em nanômetros, né? Está em 5, 7 nanômetros na China, enquanto que a TSMC, a NVIDIA, fica em 2, 3 nanômetros. Então, tem aí um gap. Só que o interessante não é olhar só a fotografia, mas em quanto tempo a China chegou nesses 7 nanômetros? Foi um processo de desenvolvimento muito rápido. E se estima que ela consiga chegar até 4, 3, talvez até o fim do ano que vem, o que vai ser uma surpresa. Então, de fato, eu acho que esse mar azul que a NVIDIA estava nadando de braçada, vai ter mais peixão ali, né? Vai ter mais gente entrando com produtos bons. E o que é interessante para a gente, como Brasil, é interessante que tenha mais possibilidades. Porque, de fato, a gente não depende de um único player e não depende de um único país exportador. Como aconteceu recentemente, os Estados Unidos fez aquele grande controle de exportação e o Brasil ficou numa camada intermediária. Vai que dá alguma treta e aí o governo americano fala, não pode mais vender GPU para o Brasil. A gente fica sem opção, mas se tiver alternativas chinesas, a gente pode encontrar caminhos lá. Ou a China fala, não vou vender mais GPU para o Brasil no futuro. A gente tem os Estados Unidos, mas de fato parece que ainda vai ficar concentrado nesses dois polos, né? Nesses dois grandes polos. Por isso que a gente fala também da importância de desenvolver algum tipo de semicondutor no Brasil. Não, claro, para competir no curto e no médio prazo com a NVIDIA, com as empresas chinesas, porque isso não vai acontecer, mas a gente tem alternativas, né? É isso, então a NVIDIA está sofrendo um fogo amigo explícito do Google, já tem algumas frentes de batalhas aí levantadas com Amazon, Meta de um lado e lá no horizonte, amedrontador, tem a China e a gente está assistindo por enquanto de camarote aqui. Mas vou fazer uma pergunta para a gente encaminhar para o final. Se você tivesse, você deve ter, né? Você é um cara visionário. Se você tivesse ações da NVIDIA, que você comprou há 3 anos atrás, e você pegou toda essa valorização, hoje tá 5 trilhões, está no talo. E aí, olhando para esse cenário de futuro, você mantém ou venderia? Hold, com certeza. Seguraria? Você ia vender? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Hoje, se eu tivesse ações da NVIDIA que eu comprei, sei lá, há 5, 10 anos atrás e teve peguei toda essa grande valorização, eu acho que eu venderia, cara. Eu tô me perguntando se você tá devendo alguma grana pro agiota, não, cara. acho que uma grande parte, porque eu acho que a NVIDIA vai ter tempos mais difíceis aí no futuro. Mas uma parte, acho que, bom, tem espaço para crescimento. Falam que pode ser, eu vi um relatório, que falam que a NVIDIA pode ser a primeira empresa a bater 10 trilhões de valor de mercado, cara. Cara, é um número gigantesco. Eu acho que a gente já está chegando a patamares irreais de negociação e de posicionamento de mercado, mas o frenesi que está tendo em torno da inteligência artificial, estimava-se que ele ia terminar no último trimestre com um relatório de faturamento da NVIDIA. Só que o faturamento mostrou que o mercado não só está aquecido, como ele aponta para ainda mais encomendas de chip, porque o chip não é feito um pão de forma que você vai lá e pega na prateleira, você tem que encomendar durante muito tempo. É quase como, tá virando quase como uma encomenda do setor aéreo, sabe? Que as empresas não só mostram quantos aviões elas venderam, os pedidos, né? mas os pedidos e os pedidos firmes, sabe? E os pedidos firmes, por assim dizer, da NVIDIA indicam que esse aquecimento vai durar muito tempo. Ou seja, essa guerra, essa troca de fogo vai durar durante muito tempo, mas se tem alguém que está preparado para assumir, para tomar alguns tiros e para absorver esse impacto, é uma empresa de 5 trilhões de dólares. É muito dinheiro, é muito grande. Muito dinheiro, é muito dinheiro. Muito grande. Tá bom, vou vender só uma parte. 50% e segura os outros 50%. Será que até o próximo Deu Tilt a gente tem mais novidades para contar a respeito disso? Vamos ver. Vamos ver se eu ganhei ou perdi. Bom, gente, esse daqui foi o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. Eu sou o Diogo Cortis. Eu sou Elton Simões Gomes e a gente fica por aqui, mas a gente volta, hein? Até mais! Uau!